Oi, gente, meu nome é Carolina, eu sou do terceiro ano de Psicologia da Unifesp e nós estamos começando o nosso terceiro episódio do Papo com os Egressos. E hoje a gente está aqui com o Lucas. Lucas, você pode se apresentar, por favor? Oi, boa noite, boa tarde, não sei que horário que as pessoas vão assistir. Meu nome é Lucas Delfim, sou da sexta turma de Psicologia da Unifesp. Muito bem. Falando em Unifesp, Lucas, a primeira pergunta é justamente como foi a sua experiência como aluno da Unifesp? Se você participou de extensões, de iniciação científica, suas matérias preferidas, como foi? Eu acho que todo mundo que sai da Unifesp, pelo menos das pessoas que eu conheço, sai com a sensação de que é uma formação que amplia muito os nossos horizontes, né? Eu acho que ela se diferencia em vários aspectos de outras formações mais tradicionais, pela questão da transdisciplinaridade, da proposta voltada para a saúde, enfim. E eu só tenho a agradecer. Eu acho que eu caí meio de paraquedas no curso e fui descobrindo que existia todo um outro universo que eu nem imaginava para além daquilo que já me era familiar, né? Eu fiz muita coisa, fui bolsista do Big, eu não sei se ainda existe essa bolsa, todos os cortes, mas é uma bolsa de iniciação à gestão da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, e era uma seleção com entrevista, né, como geralmente é para extensões, e eu fui contemplado e a gente estava com a perspectiva de fazer uma espécie de levantamento, não sei se as pessoas vão lembrar do Catraca Livre, pelo menos uns 7 anos atrás, era muito relevante, muito inovador, e eles, principalmente no começo, né, eles tinham uma seção do site deles que era sobre eventos culturais. Então, publicava principalmente coisas de baixo custo, atividades culturais gratuitas, e o meu projeto para essa bolsa era de fazer um mapeamento da Baixada Santista, dos eventos culturais que iam acontecendo, mas também dentro da própria universidade, porque a gente estava numa época que tinha muita coisa legal acontecendo na Unifesp. Então, grupo de capoeira, teatro, coral, enfim, tinha todos os tipos de manifestações artísticas. E nossa intenção era mapear e principalmente divulgar. A gente ficou muito mais na parte de divulgação do que no mapeamento em si, o que é uma pena por um lado, mas por outro, o Sesc de Santos tinha muita coisa legal, né? Não sei como é que tá agora, mas era uma das instituições que a gente acabava divulgando, e a gente tinha uma página no Facebook e aquela coisa, né? Assim, tinha um engajamento e tal, o pessoal gostava, mas enfim, era um projeto que tinha começo, meio e fim, né? Então ficou meio abandonado. Mas tinha essa perspectiva também de trabalhar com o ambiente dentro da universidade, né, nas relações entre professores, alunos, terceirizados, técnicos, enfim, de intervenções culturais. E aí, com esse segundo projeto, eu ganhei a bolsa também, tipo, meio que renovou. Mas aí, logo em seguida, fui chamado na FAPESP, tinha mandado um projeto de pesquisa para lá, e aí tive que priorizar a pesquisa nesse momento, né? E como que você foi parar na Unifesp? Psicologia sempre foi sua primeira opção? Como que foi? Até o terceiro ano do ensino médio, eu queria fazer publicidade, porque eu me achava muito criativo, muito engraçado. Aí eu achei que, pô, publicidade é um curso em que eu vou ganhar dinheiro fazendo isso, né? E aí eu fui fui conhecer uma agência de publicidade em Santos, de onde eu sou natural, e descobri que era horrível, e tipo, você não tinha uma liberdade criativa, você tinha prazos para entregar seus trabalhos, e acho que é uma reflexão muito precoce que eu ia tendo naquela época em que eu era adolescente, ainda não entendia muita coisa do mundo, eu pensei, nossa, que sacanagem, né? Eu vou trabalhar para fazer empresas que já são ricas ficarem mais ricas ainda. E aí não me descia mais a publicidade, e eu comecei a pensar, eu assistia muito Light to Me, aquele seriado que o cara identifica as emoções da pessoa através das microexpressões faciais. Então eu gostava muito dessa parte das emoções, uma parte mais neurológica. E aí fui pesquisando, não queria que minha mãe pagasse faculdade para mim, mas eu também não trabalhava na época, e descobri que tinha um campus de uma universidade federal na minha cidade, que até então eu não sabia, não fazia a menor ideia. Fui descobrir isso no terceiro ano do ensino médio. Tudo bem que naquela época a Unifesp tinha, acho que 4 anos, 5 anos, por aí. Era um bebezinho ainda.
Então não era muito conhecida mesmo, não tinha aquele campus da Silva Jardim, né? Tinha só o campus da Ponta da Praia. Me sinto aquela pessoa que fala, na minha época só que era tudo mato, né? Mas era tudo mato mesmo, enfim, acho que quem viveu essa época da Unifesp, e as turmas antes da minha, que eu sou da sexta, passaram por outros perrengues piores ainda, assim, de desde tudo, faltar professor, de receber um vale alimentação de 4,50 por dia, eram umas coisas muito absurdas. Então a Unifesp foi inaugurada, né, às pressas, aquele papo que até hoje rola sobre o ReUni, né, programa de expansões das universidades federais. Então eles eram uma das apostas assim, do governo federal de abrir mais campi, né? Só que abriu nas coxas não, né, que é uma expressão racista. Fiquei sabendo há pouco tempo, mas foi uma expansão feita meio que para gerar números, né? Não necessariamente qualidade. Então essa qualidade foi tendo que ser conquistada. E aí eu fui fazer uma visita, é uma coisa que acho que talvez eu tenha sido a única pessoa que fez isso, mas que existe esse recurso, né, de visitante, de quero conhecer a faculdade. Aí a faculdade escolhe um funcionário para fazer um tour com você, explicar as coisas, é bem legal. Mas no caso foi um segurança que fez esse tour comigo no campus da Ponta da Praia, mas o meu foco era, tipo, é gratuito, é um assunto que talvez me interessa, eu gosto de ajudar os outros, né, aquele ideário, assim, meio ortodoxo cristão, enfim. E aí caí lá e, tipo, as matérias que eu achava que eu ia gostar, eu comecei a odiar, e as que eu não fazia ideia que eu podia gostar, eu comecei a amar, então... Clássico. Eu me abri muito para conhecer outras coisas, eu acho que isso foi muito bom, porque eu acho que até poderia ter seguido uma área mais da psicobiologia que me interessava, mas acho que alguns módulos como o da professora Jaquelina, de cultura, ou do professor Maurício, né, de grupos e instituições, eu não sei como é que está a grade hoje em dia, né, mas acredito que os conteúdos sejam mais ou menos os mesmos. Uhum. Psicanálise, o Alexandre Reis, com aquelas brisas que você está lá com 18 anos, não conhece nada do mundo e veio o professor falando umas coisas nada a ver e você se encanta por isso, né? Então, eu fui me abrindo para esse outro lado das instituições, da psicologia social, da psicanálise, e acabo caindo nessa área da psicologia social e cultura como linha de Isso. pesquisa. Era isso mesmo que eu ia perguntar, assim, em que área, em que abordagem, ou em que área, ou, enfim, como que você trabalha hoje, né? Então, esse negócio das abordagens, eu tive psicanálise muito cedo, por alguns problemas na grade, não era como é hoje, né? E aí, tipo, psicanálise logo de cara, assim, começou, toma Ah, mas fralda. hoje é assim ainda também. Ah, que bom. Ah, mas eu não acho ruim, na verdade. Eu acho que tem uma coisa gostosa, né, da psicanálise, principalmente Freud, as coisas mais básicas. Uhum. Quando você é estudante, você entra e, tipo, é incrível, você aprende muita coisa. Depois você vai ficando mais, tipo, isso aqui é interessante, mas não é mais pela psicanálise. Mas eu gostava, eu estudava, fazia terapia numa linha psicanalítica já, participava de grupo de estudos, de psicanálise e arte, psicanálise e literatura. Não me considero um grande estudioso de psicanálise, não, mas é a linha com a qual eu mais me identifico. Mas eu trabalho na área social, né? Então, a abordagem não é uma questão tão importante. Ela é, mas não da mesma forma que na clínica, por exemplo. Hoje você trabalha com o CRAS, né? Isso, eu só trabalhei, desde que eu me formei como psicólogo, eu trabalhei em clínica por 3, 4 meses. E aquela coisa, né? Você começa na clínica, nunca é um começo tipo, você tem a agenda cheia. Não, você começa com um paciente, com dois, talvez. Então eu estava bem nesse comecinho e aí comecei a trabalhar na prefeitura da Praia Grande, já na assistência social. E aí agora eu estou num CRAS, também na assistência social. Então assim, a minha experiência profissional mesmo é toda na assistência social. Entendi. Depois que você saiu da faculdade, né, a sua experiência como formado, você estava comentando agora, né, começa com poucos pacientes, depois vai aumentando e tal. Você saiu da faculdade se sentindo preparado para começar a atuar como psicólogo? Eu acho que a gente tem um pouco daquela tensão de quando a gente está perto da graduação, de saber que em 1 ou 2 meses você não vai aprender nada que vai mudar o que você já aprendeu nos últimos 5 anos. Então, acho que todo mundo fica com aquela sensação de assim, eu não sei o suficiente, ou se sentir insegura. Eu também passei por isso, mas eu acho que é uma reação natural a um momento tão importante quanto esse, né? De se formar, de começar a trabalhar na profissão que você escolheu.
Mas acho que a formação da Unifesp é muito boa, no sentido de que ela faz bons psicólogos que podem, tipo, atuar em qualquer lugar e vão ser melhores que a média. Posso dizer isso por experiência pessoal. Tipo assim, você pode não ter visto nada de psicologia hospitalar na sua vida, mas se você foi um bom aluno no geral, tipo, na média, se você for trabalhar no hospital, você vai conseguir desempenhar o seu papel, você vai entender o seu lugar ali, enfim. Então, acho que essa insegurança é normal, mas não é racional. Acho que, racionalmente, se a gente for pensar, acho que a gente sai muito bem preparado para atuar em qualquer área. A próxima pergunta é justamente sobre o CRAS. Como funciona o seu trabalho lá? Como é trabalhar em serviço público? Queria que você contasse um pouquinho. A questão do serviço público, pela essa pouca experiência que eu tive em 2 municípios, né, ela varia muito de acordo com a gestão local, né? Conheço pessoas que trabalham em outras prefeituras que têm outros desafios. Por exemplo, puxando para o lado do CRAS, né? Tem uma colega que estava num CRAS, uma cidade do interior de São Paulo, e, segundo ela, tipo, a chefe dela deixava os casos mais, entre aspas, psicológicos para ela e os casos mais, entre aspas, sociais para assistente social. Enfim, fazendo uma diferenciação que não existe, ou que não deveria existir. No meu caso, a minha experiência com a Prefeitura de Praia Grande foi terrível. Recomendo que façam um concurso só se precisarem mesmo, porque paga mal, é muito avacalhado, muito frágil, assim, em termos de política pública, né? Diadema, apesar de todo o preconceito que tem no estado de São Paulo, né, todo mundo vê com maus olhos, eu também via antes de conhecer a cidade, ela já é uma cidade, apesar de jovem, acho que tem 60 anos, se não me engano, Praia Grande também tem a mesma idade, mas é uma cidade que já tem as políticas públicas bem mais consolidadas enquanto direitos, enquanto políticas em si, não como, tipo, um balcão de serviços da prefeitura, né? Mas a minha experiência até agora tem sido muito boa em Diadema, em Praia Grande não foi muito boa, não. E em relação à sua atuação como psicólogo dentro do CRAS, você vê alguma semelhança com atendimento clínico? É uma coisa totalmente diferente? O que você faz lá? Tem suas semelhanças, tem suas diferenças. Acho que, bom, as diferenças é o objetivo, né? De você estar lá e o objetivo da pessoa também estar lá, né? Na clínica você tem um objetivo que é do paciente de desenvolver e elaborar os seus traumas, as suas questões e ser uma pessoa melhor ou que se sente melhor consigo mesmo, né? No caso, a pessoa está lá porque ela está geralmente numa situação de vulnerabilidade social ou de necessidade socioeconômica, enfim. Então, o objetivo dela é sanar aquele problema, né? O nosso objetivo enquanto técnicos, né, enquanto psicólogo, assistente social, isso independe, não é sanar o problema daquela pessoa, é sanar ou mobilizar as pessoas para que elas consigam reivindicar o saneamento desses problemas. Então, a gente tem uma perspectiva que é muito mais para o social, e quando a gente fala de social, a gente pensa imediatamente numa coisa de caridade, né? Social quer dizer ajudar os outros, social... Não, social no aspecto de que as relações sociais determinam a vida dos indivíduos e das famílias. Então, o CRAS é um serviço que, pela lei, poderia ter, acho que até 8 profissionais diferentes. Poderia ter pedagogo, advogado, historiador, sei lá, que são várias profissões que compõem o que o CRAS comportaria, mas não tenho notícias de algum lugar que contrate pedagogo para o CRAS. Contrata sempre assistente social, porque é obrigatório, e as profissões opcionais que a legislação oferece, contratam sempre psicólogos, né? Eu acho que também tem a ver com uma compreensão, talvez não muito clara, mas implícita, de que as questões sociais estão associadas com questões psicológicas, né? Que eu acho que faz todo sentido. Mas a gente trabalha muito mais no sentido da garantia de direitos, apesar de que tem questões e coisas da clínica que você pode aplicar ou pegar emprestado para os seus atendimentos, que são quase sempre em grupo. Existem muitos atendimentos individuais, na verdade a gente chama de particularizados, né? Porque com essa mesma ideia de que as questões sociais se particularizam naquela história de vida daquela família, né? Não que sejam indivíduos com problemas. Mas acho que a questão da escuta flutuante, não tanto, por exemplo, estou pegando um referencial da psicanálise, tá? Não tanto porque, assim, você não vai querer entrar em questões
que são da subjetividade ou das relações familiares, que você não vai conseguir dar conta. Não enquanto profissional, mas enquanto serviço. Porque o CRAS, por exemplo, ele não pode fazer nenhum tipo de intervenção terapêutica. Tem essa restrição bem evidenciada. Apesar de a gente saber que a pessoa que está lá socializando num grupo, está com seu filho no serviço de convivência, está num programa de procurar emprego, enfim, está com a garantia de se alimentar. A gente não pode dizer que isso não é terapêutico, obviamente, né? Aquilo ali faz bem para a pessoa, tem um efeito transformador para aquela pessoa. Mas você não vai querer abrir, mas a relação com seu pai, por que você fala isso? Você pode pontuar. Você não pode entrar numa, nossa, então mas fala mais, não. Você pode pontuar, tipo, pelo que você está me falando, parece que seu pai é um problema. E aí, o que vocês vão fazer com isso? Mas, tipo assim, de uma forma muito mais breve, até porque o acompanhamento social deveria, pelo menos, ser de cerca de 3 meses, não mais que isso. Então, você não tem espaço, né? Seus objetivos são acessar os direitos e tentar fazer aquela pessoa perceber onde ela está no mundo e como que ela pode agir sobre aquele mundo que ela se encontra. Então, tem semelhanças, mas acho que as diferenças são muito maiores pelos objetivos, talvez, não pelos instrumentos que você usa ou pelo referencial que você tem. Entendi. E como que tem sido para você trabalhar agora nesse período de pandemia? É horrível, estressante, cansativo, enfim. Eu acho que todo mundo está com a impressão de que. Impressão não, talvez seja uma coisa real, né? Mas de que quem está trabalhando, quem está estudando, enfim, quem está tendo uma vida em sociedade durante esse período, por necessidade ou por obrigação, sei lá, coisas simples como ir no mercado são muito cansativas, né? Parece ter sempre uma tensão no ar. Pelo menos para quem está mais preocupado, né? Para quem já largou mão, deve estar mais tranquilo na cabeça. Mas, enfim, e aí você trabalhar. Eu estou trabalhando presencialmente desde maio, né? Fiquei abril e março em teletrabalho. E aí abrir no meio de uma crise sanitária, econômica, em que está todo mundo perdendo emprego, está todo mundo se ferrando, e aí vem o auxílio emergencial, só que também vem cheio de falhas e um monte de gente, e, enfim, o serviço que eles procuram é o CRAS. No mesmo período, a gente também teve uma entrega de cestas básicas do programa do governo do estado de São Paulo, e essa entrega foi bem na frente do CRAS, apesar de ser, tipo, um outro programa de outro governo. Ele usava dados do cadastro único, que é uma coisa que a gente lida bastante no CRAS, mas enfim, era uma coisa que veio uma lista pronta e tipo assim, vocês vão anotar na lista? Sim, você pega a cesta. Não, então você não pega. Era simples assim. Mas eles fizeram a entrega na frente do CRAS, então assim, foram meses de muita gente circulando e aquela tensão, porque tipo, o povo não sabe usar máscara e fica grudado em você, quer apertar sua mão, enfim, várias e várias situações que dificultam o nosso trabalho. Até porque no CRAS a gente trabalha muito com grupos. E é uma coisa que está inviável neste momento, né? Ainda mais que são grupos em locais fechados, né? Uma sala de grupo, tem pouca ventilação, enfim. Então, o nosso trabalho principal, que é trabalho no território, eu trabalho fora do CRAS, eu trabalho com grupos, eu trabalho na visita domiciliar, todas essas coisas estão, de certa forma, extremamente limitadas, né? Então, a gente está muito reduzido atualmente a atendimentos particularizados, né? Acolhimento de demandas e encaminhamento de demandas. Enfim, está bem protocolar, por assim dizer. Não está tendo muito espaço para criação, para inventividade, está sendo muito. Assina isso aqui, encaminha essa pessoa para não sei aonde, enfim, um tanto quanto burocrático, né? Mas mesmo por essas restrições nos instrumentos que a gente tem, né? Que o grupo é o mais valioso deles, a gente não pode fazer, né? Então a gente está triste. Você ficou falando, né, do seu trabalho com grupos. O que você acha? Como você diferencia a sua atuação em trabalhos com grupos e em trabalhos particularizados, né? Você falou que chama. Uhum. O grupo acho que para muita gente é um desafio, né? Tem muita gente que se forma e fala, eu não quero trabalhar com grupos. Então, assim, você fique só na clínica, porque se você está em instituições de saúde, de educação, você vai trabalhar necessariamente com grupos. E eles têm um poder muito forte, assim, principalmente porque a gente está falando de pessoas e famílias com problemas de acesso a saneamento básico, a moradia, enfim, a coisas que são coletivas. Então, acho que esse setting, né, de onde está essa política, de a quem ela atende, isso já favorece o trabalho em grupo. Apesar de que as pessoas, os usuários, as famílias, têm muita resistência ao grupo, né? Eles preferem muito mais conversar numa sala só com o técnico, só com o psicólogo, só com o assistente social.
E a gente tem feito um esforço vinha fazendo, né, um esforço bem grande para fortalecer e constituir esses grupos, porque eles são o nosso objetivo maior lá, que são grupos de acompanhamento de famílias, grupos de gestão de território, para as pessoas conseguirem identificar suas demandas e direcionar essas demandas para os locais certos, enfim. Então tem um aspecto de formação de cidadania também. E você não forma cidadão isolado numa sala, você não faz uma pessoa entender as suas semelhanças, suas diferenças com as pessoas que coabitam esse território numa sala de atendimento fechada. Essas coisas se dão muito melhor num grupo, né? Então, no aspecto dos atendimentos particularizados que você perguntou, acaba ficando muito na questão do encaminhamento. Então, tipo, ó, eu vou encaminhar você para o INSS, para você acessar tal benefício, e aí eu vou te entregar uma cesta básica esse mês, e, sabe? E acaba morrendo nisso, né? O grupo permite que essas questões tenham mais espaço para reverberar, de conscientização, de politização das pessoas. Você estava comentando também sobre os territórios, né? Isso me fez lembrar que você tinha dito que, a princípio, quando você se formou, você trabalhou primeiro na escola de inglês, depois você foi para Praia Grande, depois só que você veio para Diadema, né? Eu falei veio porque eu também sou do ABC. Mas como que foi para você justamente esse se lançar assim no mercado de trabalho? Como foi essa transição de uma cidade para outra? Você falou que você já era natural de Santos, né? Então talvez a Unifesp não tenha sido essa experiência para você, mas pós a Unifesp você vivenciou isso, né? Como que foi? É verdade. Acho que a entrada no mercado de trabalho se dá por aquela vontade que a gente tem mesmo, né? Você estudou 5 anos daquilo, você quer botar a mão na massa, você quer aplicar, não só porque é uma profissão e porque você precisa de dinheiro para sobreviver, mas porque você quer exercer a profissão de fato, né? Você tem a perspectiva de obter algum prazer, né, nisso, não só pagamento, né? Acho que ninguém fica 5 anos só porque vai dar dinheiro, até porque não é uma profissão tão glamurosa assim. Mas, enfim, eu já sabia que eu queria trabalhar no serviço público por causa dos estágios que eu fiz, né? Fiz estágio no CAPS da Orla, que era 5 minutos da minha casa, então eu ia andando, acordava meia hora antes e estava lá no horário. E fiz estágio num CRAS do Rádio Clube, na Zona Noroeste. Então, essas experiências já me deram a perspectiva e acho que as aulas também, né? Acho que muitas aulas me deram a perspectiva de que eu queria trabalhar no serviço público, não só por defender a ideia de que são direitos, né? Seja na saúde, seja na educação, seja na assistência social, e de que dessa forma eu estaria voltando, né? O Lucas, que entrou na faculdade, queria ajudar as pessoas, né? Na perspectiva clínica. Já tem essa transformação no sentido de que eu sei que não estou ajudando as pessoas, eu estou executando uma política pública e que eu acredito eticamente e politicamente que seja importante e benéfica para as pessoas. Então acho que tem essa questão ética de querer trabalhar em prol da sociedade, não para uma empresa ou para uma ONG. Apesar de que as ONGs podem também trabalhar em prol da sociedade. Enfim. Então, a minha experiência na Unifesp foi muito limitada, eu acho, porque eu morava em Santos já, né? Acho que para as pessoas que vinham de fora, apesar de todos os perrengues que tinha com aluguel, com móveis, com alimentação, enfim, acho que isso é um processo de amadurecimento, né? Você morar fora, você está fazendo uma faculdade fora da sua cidade, acho que as pessoas amadurecem muito. Eu não tive essa experiência porque eu já morava em Santos, né? Então, finalmente saí. Sempre quis ter essa experiência de morar sozinho ou morar numa república. E aí veio esse concurso de Diadema que me chamou em final de 2017. E aí eu falei, vou morar sozinho, beleza, né? Óbvio, eu considerei morar em república, mas eu pensei que já tinha passado o meu tempo, que não ia ter muita paciência, né? Aí eu preferi gastar um pouco mais e morar sozinho. Beleza, para finalizar, a gente queria saber se você tem alguma dica, algum comentário para fazer para as pessoas que estão cursando a universidade agora, para as pessoas que estão entrando agora no curso. Eu acho que, eu não sei, eu não tenho acompanhado, né? Quando eu estava na faculdade eu acompanhava melhor essas discussões, né? Mas de qual que era o nível de procura dos vestibulandos por psicologia, né? Né? Pelo menos na época que eu estava me formando tinha aumentado muito, assim. Então acho que na USP tinha virado o segundo curso mais concorrido, ou o terceiro curso mais concorrido, enfim. Estava entre os mais queridinhos, assim, das pessoas. Que eu acho que é uma coisa que tem a ver com os nossos tempos, né? Acho que com
com o crescimento de pessoas que estão sendo diagnosticadas como hiperativas, como ansiosas, como depressivas, enfim, apesar de todas as ressalvas que dá para fazer a essa lógica, acho que a psicologia é uma profissão que está em voga, né? Está em alta, e eu acho que esse ano ficou mais ainda com essa questão dos atendimentos virtuais, que de certa forma popularizou, eu acho, e uns anos atrás o pessoal tinha muito receio, muitas ressalvas em relação ao atendimento virtual, eu também tinha, mas eu acho que, assim, as profissões se transformam, né? E eu acho que a psicologia tem condições, enquanto ciência, enquanto profissão, de inventar novos conceitos, inventar novos métodos, enfim, de se reinventar e não ficar limitada ao atendimento presencial. Porque a gente sabe, assim, quem trabalha em clínica, e acho que também fica como conselho, né, para quem está se formando. Perfeito, eu ia perguntar isso também. Se você se forma, na minha época, sei lá, 5 anos atrás, você se formava, sua opção de começar a trabalhar era alugar uma sala ou sublocar de algum colega seu, enfim. E as pessoas não têm muitas vezes consciência de que é um processo que é muito demorado. Então, você alugar uma sala que você tem que ter aquele horário disponível, mas pode ser que não venha ninguém, pode ser que ninguém te procure, você vai ficar pagando, vai pagar imposto, vai pagar um monte de coisa. E aí no começo você não vai conseguir cobrar muito, você vai ter que cobrar mais barato, enfim. São várias questões que no começo de um trabalho em clínica você vai ter muito investimento, né? Então eu acho que nesse sentido tem uma facilidade que é essa questão dos atendimentos online, para quem está se formando, né? Acho que pode ser uma experiência boa. Claro que a pessoa não pode meter o louco e sair atendendo, acho que sempre acompanhado da supervisão, sempre acompanhado de estudos, né? E acho que aí esse é o lado bom, né? Acho que é mais acessível tanto para quem procura uma análise, uma terapia, quanto para quem quer oferecer esse serviço hoje em dia. Só que acho que a demanda não, a oferta está tão grande que hoje em dia você precisa investir uma parte do seu tempo em divulgar o seu trabalho também, né? Principalmente através do Instagram, Facebook. Não sei se alguém usa Facebook ainda, né? Mas o Instagram, o pessoal está usando muito mais hoje em dia. Então você precisa ter aquela coisa de criar conteúdo, enfim, coisas que viram meio que obrigações para profissionais liberais de autônomo, né? Nos dias de hoje, né? Você promover, se autopromover, e as pessoas às vezes não têm noção que isso é uma coisa muito cansativa. Eu já tive página para administrar, e aquela coisa de ficar produzindo conteúdo, postando, e sabendo a hora certa de postar, respondendo comentários, respondendo mensagem. Enfim, é aquela coisa de a pessoa é a própria empresa. Acho que essa lógica é cada vez maior, né? Infelizmente ou felizmente, mas enfim, mas tem um peso muito grande nisso, que é tipo assim, você vai viver para ficar se divulgando e atender essa demanda que você vai criar. Para quem está entrando, não sei, sejam felizes, aproveitem, vão nas festas, vão nas aulas também, porque isso é importante. Não é só festa que é importante, que as aulas são muito boas, enfim, façam as coisas, não fica tipo, faço a aula que é obrigatória e cumpro as minhas horas. Não, meu, se interessa pelas coisas, vai atrás, tem grupo de estudo de tudo que você pode pensar, tem extensão, pesquisas, não sei como é que tá a questão de financiamento hoje em dia, né, provavelmente pior do que estava 5 anos atrás, mas faça as coisas, né, acho que é uma oportunidade muito única, acho que pouca gente vai querer fazer uma segunda graduação e se fizer não vai ser a mesma coisa da primeira. Mas acho que se deixa abrir para conhecer coisas novas e vivenciar coisas diferentes, aprender, enfim, dedicar esse tempo, já que é uma faculdade integral, esteja integralmente nela, aproveita a parte social, a parte boêmia, a parte científica, cultural, enfim, acho que ter disposição, porque é um lugar que oferece muito aprendizado, acho que de várias formas, né, na participação em comissões que você pode participar. Eu fui representante de sala por, sei lá, 3 anos. E foi um grande aprendizado isso. Apesar de, às vezes, ser muito maçante e muito estressante, é um grande aprendizado. Você entender como que funcionam os bastidores daquela aula que você está tendo. Que os professores fazem uma reunião e que eles saem na mão, praticamente, mas que tem todo o trabalho deles para além da sala de aula e para além de corrigir prova, né? E conhecer, acho que funcionamento, os congressos da Unifesp, né, não só os científicos, né, mas tem congressos políticos também, de, de eleições, de representantes, enfim, acho que é muito válido participar. Você pode não gostar, mas é válido para conhecer esse lugar que você está. Eu lembro que muita gente, quando tinha as assembleias, né, para votar greve, votar essas coisas,
tinha muita gente que falava, mas eu quero ter aula só. E são as pessoas muito limitadas, que, tipo, elas querem entrar numa faculdade, ter a aula do professor A, B e C, chegar na casa, estudar, fazer pesquisa, enfim. Não, acho que uma universidade federal, ainda por cima, ela proporciona para você uma vivência muito maior do que é uma universidade, do que é um governo, do que é, enfim, você está muito conectado com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Você não fica tão isolado, tipo, estou pagando minha mensalidade, vou entrar na aula, sentar, anotar e ir embora. Você tem uma vivência muito maior. Eu acho que isso é o maior diferencial. E acho que é a coisa que mais ensina é todo esse processo de estar junto com o outro e passar por um monte de perrengue junto, enfim. Acho que essas coisas a gente tem muita saudade. Quem já se formou, quase todos querem voltar. Então aproveita enquanto estão aí. Perfeito, Lucas, é isso. Quero te agradecer em nome de toda a comissão e em nome de toda a semana pela sua disponibilidade, pelas suas respostas. Foi muito legal, espero que seja proveitoso para todo mundo. E é isso. Que bom, eu que agradeço. Eu fico feliz de que vocês estão fazendo essa semana de psicologia nesse ano tão tumultuado e onde dá vontade de não fazer absolutamente nada, mas é um momento muito legal. Eu participei da organização da segunda semana de psicologia, então é muito legal ver essas coisas continuando e sempre foram eventos muito bons, tenho certeza que até hoje são, de trazer gente muito foda, desculpa a palavra, para palestrar, trazer assuntos muito bons, enfim, tenho certeza que essa cultura continua e fico feliz de estar aqui hoje como convidado, não como trabalhador da organização.